Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade. Eu tô aqui com a palavra de Deus para compartilhar com você. O texto que eu vou ler se encontra no Salmo 95, um pedacinho do verso 7, do verso 8, que diz assim: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Minha intenção com esse texto é trazer uma breve reflexão em cima dessa pequena parte que eu li, porque esse texto me levou a refletir a respeito dos momentos onde o nosso coração se endurece justamente por causa do conflito de vontades que nós temos. O Senhor, Ele tem uma vontade para nós que muitas vezes é difícil para nós nos agradarmos dela, e o nosso coração, ele tem desejos e anseios que vai se encontrar em conflito com aquilo que Deus tem para mim e para você. E é engraçado o quanto o nosso coração se inclina a fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer fazer. E nós fazemos isso porque, segundo esse texto, nós desprezamos as obras de Deus. Nós temos uma capacidade de visão limitada que a gente não consegue olhar para o passado e não consegue olhar para o futuro, a gente só consegue olhar para o momento, a gente só consegue olhar pela recompensa imediata. E muitas vezes, querendo essa recompensa imediata, a gente não leva em consideração as obras de Deus. Né? Assim como nesse texto aqui fala do povo de Israel no deserto, que mesmo conhecendo as maravilhas e a obra de Deus, eles não conheceram os caminhos de Deus, eles não levaram em consideração a obra de Deus, eles não consideraram o livramento que Deus deu no Mar Vermelho, né? A coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, o maná que descia do céu, né? Eles, mesmo tendo tudo isso, todos esses milagres e provisões, muitas vezes eles não davam ouvidos à voz de Deus. E eu e você temos muito disso na nossa vida, porque nós temos muitas evidências do cuidar de Deus na minha e na sua vida. Livramentos, a provisão que não deixa de chegar na nossa casa, a paz que Deus nos dá, os homens e mulheres de Deus que Deus levanta para nos trazer direção e alinhamento. Tantas evidências, e mesmo assim, naquele momento específico, a gente endurece o coração quando Deus traz uma palavra de alinhamento, de direção, quando Ele traz um pedido ou uma pergunta. A gente chega nesse lugar de endurecimento. E esse lugar de endurecimento pode nos levar a um lugar onde nós temos o prazer em nos desviar. Porque muitas vezes o que o meu e o seu coração busca são prazeres, mas não é prazer em Deus, não é prazer na obediência de Deus, não é prazer nas bênçãos que vem através da obediência ao Senhor. Mas a gente tem prazer em qualquer outra coisa. E quando a gente anda nesse lugar de prazer, né, do nosso coração, da nossa carne, daquele prazer que está fora dos padrões de Deus, a gente se torna o tipo de pessoa que gosta de desviar. E é assim que o Senhor fala a respeito de Israel. No versículo 10, ele disse que aquele era um povo que gostava de desviar. Mas esse lugar, né, de não considerar as obras do Senhor, da gente endurecer o nosso coração justamente por causa desse conflito de vontades, ainda vai para um lugar pior ainda. Porque o Senhor diz que na sua ira Ele jurou que aquele povo não entraria num descanso de Deus. Eu encontro um paralelo aqui, porque eu e você como cristãos, nós acreditamos na volta do Senhor Jesus, nós acreditamos que o nosso descanso é o céu, nós acreditamos que vai chegar o dia em que a redenção se conclui e o pecado é erradicado da humanidade. Esse vai ser o nosso momento de descanso. Mas se eu e você não ouvirmos o que Deus tem para falar, endurecemos o nosso coração, não levar em consideração as obras que Deus tem para mim, as obras que Deus tem feito para mim e para você, e
a gente entrar nesse lugar do prazer que nós temos em desviar dos caminhos do Senhor, a gente não vai desfrutar do descanso. E com isso tudo, o que eu quero nesse momento não é exatamente trazer uma novidade, porque nós já sabemos disso, mas é trazer uma reflexão um pouco mais específica. Porque enquanto eu refletia nisso, eu percebi o quanto nós não damos ouvidos a direções que Jesus nos deu, por exemplo. Como não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Esse é só um pequeno exemplo para você ver como tem aplicação prática nos nossos dias. Porque muitas vezes nós nos encontramos planejando como será a nossa casa, carro, família. Nós nos encontramos planejando como vai ser a nossa estabilidade financeira, mas poucas vezes nós planejamos, ou quase nunca nós planejamos como deveria ser a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós planejamos o tempo todo como nós vamos viver e desfrutar a terra, mas nós não planejamos como viveremos aqui para desfrutar o descanso. Como viveremos aqui para acumular tesouro no céu? Ou como nós vamos viver aqui para agradar a Deus? Muitas vezes a gente está limitado apenas na estabilidade financeira. Nós estamos limitados simplesmente ao que a terra pode nos prover. E nós usamos os princípios e a palavra de Deus para nos favorecer nisso, ao invés de darmos ouvido à voz de Deus, de buscar um coração semelhante ao dele, de reproduzir a natureza dele aqui na terra, de impactar vidas, de buscar almas para o Senhor. E a gente muitas vezes não planejamos isso diante de Deus. Então, nesse momento que eu quero trazer essa reflexão é se realmente nós temos ouvido a voz de Deus. E a melhor forma de ouvir a voz de Deus não é ouvir aquela voz sobrenatural. Eu posso assegurar que essa também é muito especial e muito boa, mas a melhor forma de fazermos isso é buscarmos na palavra de Deus, é gastarmos tempo em oração e lendo a palavra de Deus, é buscando estarmos todo o tempo alinhado com a palavra de Deus. Para algumas pessoas isso pode ser muito difícil, mas eu posso assegurar que se você fizer isso da forma correta, esse pode se tornar o melhor momento do seu dia. Vai ser um momento onde lágrimas vão sair dos seus olhos. Vão ser momentos onde você vai ver Deus tocando o seu interior, Deus te renovando, Deus te capacitando para viver esse lugar nele, porque não é fácil. É um lugar de muita renúncia. É um lugar onde muitas pessoas que estão lá fora vão olhar e vão pensar que você está louco, que você não está sabendo como aproveitar a vida. Mas a verdadeira vida está em Jesus Cristo, e essa é a melhor forma de aproveitar a vida. Esse é o melhor investimento que eu e você podemos fazer. Essa é a palavra que eu quero compartilhar, que o Senhor nos dê graça para entrarmos nesse lugar de compromisso, de devoção, E se essa palavra te abençoa, não deixe de compartilhar com as outras pessoas. Quem sabe deixar o seu like, quem sabe deixar um comentário aí embaixo, E que o Senhor nos dê graça para entrarmos nesse lugar em nome de Jesus. Amém.